Fala galera do Stand Point News, mais um Stand Point News aqui depois de muito tempo. Cara, a gente vai falar hoje sobre um assunto que é o assunto da semana, o assunto do mês, se brincar o assunto do ano, cara. Foi um acontecimento aí que parou a internet, todo mundo ficou indignado, ficou revoltado e muito compadecido com essa tragédia. Arremessaram uma moça num salto, não sei se é de bungee jump, é um salto com corda. E os instrutores simplesmente não viram que a moça estava sem o equipamento de segurança. É basicamente isso que vocês estão ouvindo. A moça foi literalmente arremessada à morte. E a equipe que fez o salto não tomou os cuidados necessários. Então a gente vai ler aqui a matéria, vamos falar sobre isso e vamos tirar o que pode ser tirado disso aqui, beleza? Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Deixa o seu like aqui, que ajuda demais, e deixa 2 comentários. Ah, Marcelo, por que 2 comentários? Cara, deixa um comentário aleatório para você poder, para que possa ajudar no engajamento do vídeo, e um comentário com a sua opinião sobre o tema. Vamos direto aqui para a matéria, porque a matéria diz aqui o seguinte. Valendo aqui. Jovem lançada sem corda em romp jump. O que se sabe sobre a tragédia em ponte no interior de São Paulo? Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, caiu de uma altura de 40 metros no interior de São Paulo. 3 instrutores foram presos em flagrante e responderão por homicídio com dolo eventual. Aqui é o vídeo. Eu vou rodar o vídeo depois. A jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, faleceu na manhã deste sábado, dia 13, ou seja, ontem, após ser lançada de uma altura de 40 metros sem equipamento de segurança. Durante um salto de rope jump, a tragédia ocorreu na Ponte do Esqueleto, localizada na divisa entre Limeira e Cordeirópolis, no interior de São Paulo. O momento da queda foi registrado em vídeo por testemunhas que flagraram o momento em que a jovem foi empurrada da plataforma sem que a corda estivesse conectada ao corpo dela. Aí tem um vídeo que a gente vai mostrar uma parte, mas não pode mostrar tudo aqui, porque o YouTube vocês sabem como é, né? O YouTube é muito complicado, cara. Mas enfim, continuando. 3 homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil. A seguir, o G1 reúne perguntas e respostas com sabe sobre o caso. Aqui são as imagens da situação quando jogaram a moça e aí perceberam que a moça estava sem corda. Quem era a vítima? Maria Eduarda tinha 21 anos e era natural de Caralho, era daqui da minha cidade, Jandira. Com formação em educação física e gestão esportiva e costumava compartilhar nas redes sociais sua paixão por atividades ao ar livre e pela natureza. Cara, ela era da minha cidade aqui, de Jandira. Eu moro aqui em Jandira. É bizarro agora. Foi ainda mais bizarro. Horas antes de falecer, ela publicou fotos mostrando o local do salto, as pulseiras de identificação e brincou com a situação. Em uma das postagens escreveu: quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte? Aqui é a foto da moça. Realmente você tem que ser muito corajoso para fazer isso. Como o acidente aconteceu? Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Maria Eduarda sendo carregada por 3 funcionários até a beirada da plataforma. Ela é impulsionada para frente e logo após a queda ouvem-se gritos de desespero dizendo: acorda, gente. Acorda, gente. Acorda. A jovem caiu de uma altura de 40 metros e teve morte constatada no local pelas equipes do SAMU e o Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, o equipamento grosso que deveria estar preso ao corpo da vítima para segurar a queda foi esquecido e ficou enrolado no chão da estrutura do salto. O que é rope jump? Rope jump, pulo com corda, é um esporte radical que é praticamente salto de locais altos como pontes e viadutos, preso a um sistema de cordas semelhantes ao da escalada. Ao contrário do bungee jump, que usa uma corda elástica e faz a pessoa quicar, o rope jump interrompe a queda de forma controlada e faz praticamente balançar de um lado para o outro. Beleza, quem era responsável pelo salto? Os homens que aparecem no vídeo empurrando a jovem usavam camisetas das marcas Entre Cordas e Voei. Segundo a polícia, os nomes são de grupos informais de praticantes. Não há empresas oficiais por trás da operação.
Eles eram um grupo de praticantes do esporte que se conheceram e há cerca de um ano passaram a promover eventos em vários destinos. Ao todo, 3 homens foram autuados em flagrante por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Luiz Felipe Feliciano Egoroff, de 32 anos, Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 e Maicon Fernandes Sintra, de 42. Porque a corda não foi presa a jovem na hora do salto. Segundo testemunhas e a Polícia Civil, houve uma falha grave na checagem dos equipamentos e os instrutores simplesmente esqueceram de conectar o sistema de segurança em Maria Eduarda. Um cliente que saltaria logo em seguida relatou que os funcionários ignoraram a conferência padrão na vez dela. A corda grossa que deveria segurar a queda da jovem ficou enrolada no chão da plataforma. Em depoimento à polícia, os 3 instrutores presos não souberam explicar o motivo do erro. A delegada responsável pelo caso afirmou que eles se mostraram desnorteados e alegaram não se recordar de quem era a obrigação de colocar a corda, nem o porquê e a fiscalização final não ter sido feita antes de empurrarem a vítima. O grupo tinha autorização para atuar no local. A polícia informou que não tinha nenhum tipo de autorização para realizar saltos na região da Ponte do Esqueleto. Mesmo sem a permissão legal para o uso do espaço, a atividade organizada por eles naquele sábado reunia cerca de 100 participantes. Tá, aqui a gente não precisa mais ler, né? Qual o posicionamento dos instrutores presos? O advogado de defesa afirmou que os 3 clientes são apaixonados pelo esporte, atuam há anos e nunca tiveram problemas. Ele classificou o caso como uma triste fatalidade. De quem é a responsabilidade pelo local? A ponte do esqueleto onde ocorreu a tragédia é de responsabilidade do governo federal. Em nota, a Secretaria do Patrimônio da União, SPU, disse estar à disposição das autoridades para colaborar nas investigações. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos, o local faz parte do patrimônio imobiliário da extinta Rede Ferroviária Federal RFFSA, e foi classificado como bem não operacional a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a DENIT. Entre aspas. A ponte do esqueleto pertencia ao trecho não implantado do ramal tal entre Limeira e Cordeirópolis, no interior de propriedades particulares. A transferência patrimonial para a Superintendência da SPU de São Paulo foi finalizada em março de 26. A Prefeitura de Limeira informou que vai processar a União por omissão. A administração municipal alega que já havia enviado ofícios aos órgãos federais, cobrando medidas de segurança, manutenção e controle de acesso à área que apresentava riscos conhecidos há anos, mas nenhuma providência foi tomada. Vamos falar um pouquinho assim. Algumas coisas precisam ser pontuadas, algumas coisas que eu achei bem interessante. Primeiro, eu fiquei um pouco chocado por saber que essa moça é da minha cidade. Ela é daqui de Jandira. Vamos falar de alguns pontos que eu queria trazer aqui, que são pontos que eu acho que são importantes, né? O primeiro ponto aqui, como o acidente aconteceu. Eles não verificaram a questão dos protocolos de segurança. Gente, uma coisa que precisa ser entendida. Você vai praticar qualquer tipo de esporte, principalmente radical, põe a sua vida em risco. Protocolos precisam existir. Precisam existir alguns protocolos que mantenham um básico da segurança. O mínimo. E assim, eu vou falar assim, cara, de coração. O mínimo que precisa ser feito quando você vai pular de um lugar que tem 40 metros de altura, o mínimo é falar assim: eu tô amarrada. A gente amarrou essa pessoa, a gente colocou a corda. Mas a gente ficou em dúvida quem era o responsável, quem colocou. Os 3 deveriam ser responsáveis. Deveria ser uma triagem. Primeiro passa por um, depois confirma com o outro, e o terceiro ainda dá um ok pra falar, beleza, tá tudo certo. Tinham 100 pessoas lá, velho. Tinham 100 pessoas. O advogado veio falar que foi uma fatalidade. Assim, cara, você tá zombando da nossa cara, velho. Vocês mataram uma menina de 21 anos. E aí, eu tenho certeza que vai aparecer pessoas, e já apareceram provavelmente as pessoas que, Marcelo, ela já era adulta, ela escolheu. Se ela escolheu, ela sabia os riscos. Não importa. Porque aqui entra a coisa que é mais importante, tá? Uma das coisas mais importantes. Eles não são uma empresa, não é um serviço. Eles não estavam prestando um serviço, o que é ainda pior.
O que prova que esse país é uma merda, porque não tem fiscalização pra nada. As pessoas gostam de pular de lugares altos, estão se reunindo sem o mínimo de segurança, o mínimo de protocolo e o mínimo de conhecimento. E só estão lá fazendo. Ah, vamos aí, amarra uma corda aí e pula. Ah, porque a gente ama o esporte. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então, se eu amo esgrima, eu vou pegar uma espada e sair furando as pessoas na rua? Vou montar um grupo de esgrima pra sair furando as pessoas? Tira o alvo? Onde está o Estado? Onde estão as autoridades? Ah, e a ponte era a responsabilidade do governo federal. Não importa onde tá o Estado. Cara, os caras não têm empresa, os caras. E muito provavelmente não é a primeira vez que eles estão pulando dessa ponte, gente. Tinham 100 pessoas lá. 100 pessoas sabiam onde conseguir pular de uma ponte com uma corda amarrada, mas o Estado não sabe que essas pessoas estão fazendo isso. O Estado que monitora tudo. Ele quer saber absolutamente. Ele quer saber o que você faz com o seu Pix. Mas ele não sabe que você está se jogando de uma ponte. Uma cidade que é uma ponte que é responsabilidade dele. Não tem uma pessoa lá fiscalizando a ponte. Uma pessoa lá fazendo a segurança da ponte. Porra, e aí é complicado, cara. Pô, todo mundo aqui errou, velho. Todo mundo errou. Por que a corda não foi presa? Ah, as pessoas não olharam. Gente, vou falar uma coisa. Se vocês vão praticar algo que põe a sua vida em risco, certifique-se de que vai estar tudo certo, cara. Vai numa empresa certinho, tenha protocolos, questione, olha, mas não deveria fazer isso, saiba o que você tá fazendo. Saiba o que você tá fazendo, cara. Saiba. O grupo não tinha autorização e tinham 100 pessoas lá, velho, e não tinha uma fiscalização, não tinha um membro do governo ou da justiça pra falar que a gente não pode fazer isso aqui. Aí vão prender os caras. Cara, vou ser bem sincero, isso aqui não vai dar em nada. Acho que isso aqui. Mas se você concorda ou discorda de mim, deixa sua opinião aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia a respeito. Porque assim, é uma loucura, cara. Eu tinha separado aqui, acho que uma coisa pra gente reagir. Rapidinho, vamos só ver aqui, ó. Ó, tragédia em Limeira. Crime ou irresponsabilidade? Quem foi preso? Maria Eduarda participava de uma atividade de romp jumping na Ponte do Esqueleto. Segundo informações divulgadas, ela foi lançada em uma altura de cerca de 40 metros. Tá? Quem já viu? Ó, os 3 homens presos após a morte de Mariana souberam explicar como a jovem foi lançada sem a corda de segurança. Os caras que fazem isso não souberam explicar. Ah, não, a gente jogou ela aqui da ponte, mas a gente não sabe explicar como. Um dos presos disse que não cuidava do equipamento, mas a polícia entendeu que ele poderia ter evitado o acidente. Todo mundo poderia ter evitado, cara. É isso que eu acho curioso, porque todo mundo poderia ter evitado. É o vídeo. Vamos ver o vídeo. Até onde der pra ver também, né? Dá pra escutar. Ai, perturbador. Dá pra escutar o impacto. Pessoal comentando, será que é verdade? No story tem um vídeo de um outro ângulo. 3 homens carregaram a vítima e ninguém notou a falta de equipamento. Ninguém percebeu que não tinha uma corda aqui, cara. Ninguém percebeu. Atualizando a lista do que não se deve fazer. Não saltar sem corda, não adotar adulto, não nadar no Recife. Gente, como ninguém viu que ela estava sem corda. Deve ser mentira. Não, não é não. Cara, os equipamentos deles eles não esqueceram, né? Jamais esqueceriam. Pois é. Pois é. Mas enfim, pessoal. Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Se inscreve aí no canal pra dar aquela força. E é isso. Nossa, que perturbador esse vídeo. É isso, valeu. Ficando por aqui, até a próxima. Eu fui.